todas as mulheres que estão nos acompanhando nessa tarde de hoje, do dia 31 de março. Meu nome é Mariana Presoto, eu faço parte da entidade UBM, União Brasileira de Mulheres, sou secretária de organização da entidade. Nós estamos aqui hoje para iniciar uma roda de conversa entre as mulheres, né, que estão aqui convidadas, a Berenice e a Adrilane, que daqui a pouquinho eu vou pedir para elas se apresentarem. Essa roda de conversa é em torno do tema Mulheres e a Pandemia, né, a situação das mulheres trabalhadoras no país com relação a essa crise sanitária que estamos passando, somado ao descaso do governo com relação à crise sanitária, né, que é a falta de vacina, a falta de priorização para essa pasta, para esse problema que estamos passando. Né, eu gostaria, antes da gente começar aqui essa roda de conversa, fazer uma apresentação rápida sobre esse trabalho que a gente está fazendo do Ocupa 31 de março, né? Nós estamos, como houve também já na parte da manhã, várias atividades, né, com relação ao sarau, a terapia do riso, né, poesia, música. Agora nós estamos aqui na parte da tarde com relação a rodas de conversa com mulheres importantes, mulheres de lutas, para discutir temas que são de grande valia, né, para nós mulheres, nessa data tão importante, que é a data do golpe militar, né, que infelizmente hoje, no nosso país, o presidente da República, Jair Bolsonaro, conseguiu direito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui do Distrito Federal, a comemorar a data do 31 de março, como se fosse uma data factível de comemoração, né? Uma data possível para se comemorar e fazer festa, diante de toda a atrocidade que o golpe militar trouxe para esse país, ficou 20 anos no poder, torturando, matando as pessoas que eram contra o regime, as pessoas que eram diferentes, as pessoas que não estavam no status quo imposto pelos militares, e, somado a isso, vendendo o país, o patrimônio, endividando o país com relação a dívidas internacionais, né? E agora, infelizmente, o nosso presidente tem o direito de comemorar. Então, vindo como um contraponto, a gente decidiu ocupar o dia de hoje, o dia 31 de março, como resistência, né? Porque as mulheres estão na linha de frente da resistência, estiveram na linha de frente das revoluções durante toda a história da humanidade, e estamos aqui hoje, atualmente, na linha de frente contra esse governo, resistindo a esse governo, ao genocídio que esse governo vem fazendo desde que começou essa pandemia, com todo o descaso do nosso presidente, né? E então nós viemos para ocupar esse dia de forma a resistir, né, e mostrar que as mulheres estão aqui para resistir ao que vem sendo feito, né? Por isso essas rodas de conversa, por isso o sarau, e não só isso, né, por isso todo o movimento e o levante feminista que vem acontecendo desde antes mesmo dele ganhar as eleições, né, porque nós sabemos que o fascismo e a discriminação, o preconceito, o fascismo são os principais inimigos das mulheres, né, e o fascismo ataca principalmente a nós mulheres, por isso nós estamos aqui para ocupar e para resistir. Mais uma vez eu agradeço a todas que estão nos acompanhando e que estão aqui conosco para lutar por um país melhor para todas nós, né? Diante do tema que nós temos hoje para discutir, né, que é as mulheres e a pandemia, nós sabemos muito bem que o presidente levou de forma leviana, né, todo esse processo, com toda a aproximação dele a opiniões não científicas, né, com relação à vacina, com relação ao próprio Covid, a gravidade dessa doença, a falta de compra de vacina, a falta de investimento, né, nos hospitais públicos, tanto que a gente está aí com uma crise gigantesca de falta de leito, falta de insumos para entubar as pessoas, e sem vacina, sem perspectiva nenhuma de uma vacinação rápida aí para toda a população. Eu estou aqui com a minha filhinha, tá? De vez em quando vocês vão escutar a vozinha dela aqui, mas essa é a situação hoje de todas nós, né? Nós que estamos... Hoje eu costumo dizer que quem está em casa, conseguindo ficar em casa para se proteger
é um privilégio e não deveria ser um privilégio, tinha que ser um direito das pessoas ficarem em casa durante uma pandemia, tendo todo o apoio do governo, né, com relação ao auxílio e tudo mais que fosse necessário, mas hoje, infelizmente, nesse país, nós temos o costume de direitos virarem privilégios, né, então hoje ficar em casa é privilégio, então eu estou com esse privilégio de poder ficar em casa, então estou aqui com os meus filhos, trabalho remotamente. Antes de passar aqui para a apresentação das nossas queridas companheiras Berenice e Adrilane, eu queria me apresentar mais uma vez, que eu não falei o todo, né? Eu sou a Mariana Presotto, participo aí sou da Secretaria Executiva aí da entidade, da União Brasileira de Mulheres do DF, sou servidora pública federal, trabalho com gestão de contratos, tenho 2 filhos, o Dário de 6 anos, a Diana de 3, e estou aí na luta pela resistência e por um país melhor, né, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para nós mesmos. E aí agora eu gostaria de passar para a apresentação aí da Berenice e depois para a Adrilane também poder se apresentar e a gente fazer o nosso bate-papo aqui nesse programa Costurando Saberes. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Mariana, boa tarde, Adrilane. É um prazer estar aqui fazendo esse debate, essa conversa, esse diálogo com as mulheres aqui do Distrito Federal e do Brasil. Nesse dia 31, que a Mariana bem fez um resgate importante aqui desse dia, né, um dia que infelizmente marca uma parte da nossa história que nós deveríamos tentar esquecer, né, mas infelizmente temos aí um momento difícil. O presidente quer lembrar a tortura, quer lembrar a falta de cuidado com o povo, quer lembrar o desespero de famílias inteiras que perderam entes para uma luta que era de desaparecer com figuras importantes, com figuras que faziam resistência, que faziam uma luta. É isso que o presidente quer lembrar, né? Mas isso para nós não é diferente. A gente vê a forma como o governo trata a questão da vacina, né, como um genocídio, uma forma de olhar a população com falta de cuidado, com falta de cuidado de um presidente da República, enfim. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu sou Berenice, sou uma mulher negra, sou professora, estou dirigente sindical, numa condição de uma disputa, de uma luta muito grande para estar onde eu estou na direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, estou na direção do Sindicato de Professores do Distrito Federal, e estou militante de um partido comunista, que é muito resistente quando se fala no dia 31, pensar no Partido Comunista, e estou hoje na condição dessa militância, na militância também da UBM, que é a nossa entidade que faz a resistência feminista, que pensa o movimento feminista numa perspectiva de emancipação. E estou dirigente da CTB, que é uma central que nasceu com a voz das mulheres e dos homens trabalhadores do Brasil. A CTB nasceu central das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. E sou filha de uma família resistente, que veio para Brasília nos anos 70, e que a gente veio sem nada, né? E meus pais, muito pela perspectiva da minha mãe, formamos todos os filhos e filhas, com uma profissão na universidade, fomos a primeira geração com a universidade. Isso muito da garra da luta de uma mulher que queria ver seus filhos todos formados, todos estudados. Então, essa sou eu, e estou aqui à disposição para a gente fazer esse debate, esse bate-papo hoje. Obrigada, Berê. Obrigada, Adrilane, querida. Pode se apresentar para todas nós. Ai, gente, muito obrigada por terem me convidado para estar aqui com vocês, essas 2 mulheres tão maravilhosas e incríveis. Eu acho que eu nem tenho roupa para isso tudo, mas me apresentando de maneira bem breve e simples, minha luta, óbvio, também em prol das mulheres, mas hoje eu estou como presidente do coletivo Empodera, que é um coletivo ético-político e pedagógico, porque nós fazemos ações de formação educacional, mas também fazemos ações de atendimento a mulheres, seja por escuta sensível, por assessoria jurídica, assessoria psicológica.
A gente está na Santa Maria, a gente está no Gama, a gente está lá no Sol Nascente. Eu sou doutora em cooperação internacional, atualmente estou fazendo meu pós-doutorado em desenvolvimento. Assim como a Berenice, eu sou filha de gente que veio para essa cidade, construir essa cidade, sou filha de cearense, primeira da família a formar. Tenho muito orgulho de poder ter mudado um pouco a minha história por acesso à educação, afinal, não é todo dia que a filha do porteiro consegue fazer pós-doutorado, né? E é por isso que eu acredito tanto na questão da educação, e é por isso que essa questão de dar acesso, de dar às pessoas profissão, dar às pessoas possibilidades de mudar as suas histórias, de se empoderarem de si mesmas, são coisas que me são muito caras. Então, sou essa pessoa simples, sem grandes coisas para dizer. Obrigada, Adrilane, obrigada, Berê. A questão colocada pela Berê, dela ser mulher negra, né, é uma questão que a gente tem que pontuar, porque todas nós sofremos, né, o povo brasileiro sofre com esse governo que pratica a carestia, pratica cortes de saúde, educação, genocídio, mas a população negra sofre em específico, e as mulheres negras mais em específico ainda, né. Nós vemos aí na periferia um aumento considerável de mortes da população negra, sempre teve, né, a gente sempre teve esse racismo estrutural e esse genocídio por parte do governo e por parte da polícia nas periferias, mas no governo que estamos hoje, a coisa aumentou, assim, impensavelmente, né, a gente nem imaginaria que poderia aumentar tanto quanto vem aumentando, né. Então, essa questão pontuada pela Berê é importantíssima, e a questão colocada também pela Adrilane, dela trabalhar com formação, isso é uma questão essencial, né, porque a única forma de a gente tirar o povo das garras desses fascistas, né, dessa galera que está disposta a entregar o país, o povo, aos interesses capitalistas, aos interesses estrangeiros, né, aos bancos e ao mercado, a única forma da gente libertar o povo disso é com esclarecimento, é com formação, não vejo outra forma, entendeu? Porque as pessoas, elas entram nessa, boa parte dos que votaram nele, colocaram ele lá, boa parte não é porque é fascista ou porque é racista, boa parte é porque tem desconhecimento político mesmo, do que é um país, do que é um povo, do que aquela pessoa está oferecendo, né, para a gente como governante. E essa falta de conhecimento a gente só consegue esclarecer com formação, principalmente a questão feminista, né? Como a própria Adrilane costuma falar, que já participou com a gente em outros eventos, as mulheres são mal informadas, né? Então, elas não têm ciência do que é o feminismo, para que ele está aí, o que ele traz para a gente, né, de retorno positivo. Boa parte delas são educadas pela igreja, pelo patriarcado, e elas repetem, né, toda aquela situação de que o feminismo é um monte de mulher maluca, que está ali para mostrar os peitos numa manifestação, né, e não tem objetividade nenhuma. Então, essa questão da formação é muito importante, né. E outra questão pontuada também pela Berê é a questão dela ter colocado-se como comunista, e a gente tem que ressaltar essa questão também, porque boa parte da luta contra a ditadura na época, das pessoas que lutaram ali efetivamente, muitas eram comunistas, né, muitos eram, mulheres e homens, eram comunistas. Foi um partido que foi completamente, inclusive, destroçado nessa época, porque muita gente morreu mesmo. Eu tenho um pai que sofreu tortura, que era do partido, ele foi preso na época da ditadura, sofreu torturas horríveis, e ele só conseguiu escapar por conta de um amigo militar que ele tinha, que não aguentou mais ver aquela situação, e conseguiu tirar ele ali da cadeia onde ele estava, do calabouço que ele estava, e levou ele para ficar escondido. Mas meu pai é uma dessas pessoas que sofreu com a tortura, e ele tem resquícios psicológicos até hoje, né? Então, o que foi colocado aqui para vocês, né, famílias que vieram fora de Brasília, minha família também não é daqui, a gente veio de São Paulo para conseguir uma vida melhor em Brasília, né, a gente tem essa coisa, quando a gente é de fora, né, que Brasília é o lugar dos sonhos, né, que a gente vai vir aqui e conseguir ter oportunidade,
e a gente saiu de São Paulo para vir aqui justamente para conseguir oportunidade, conseguir formar as filhas. Eu também venho de uma família muito humilde, meus tios todos têm só até a 4ª série, alguns não sabem ler, escrever, e aí os netos que trouxeram essa coisa de fazer faculdade, né, de se formar e conseguir ter um pouquinho mais aí de estudo. Então a gente também veio de longe, a gente veio de São Paulo, veio para cá para se constituir. Mas a minha família, meu pai era também comunista e sofreu toda essa questão da ditadura. Até hoje a gente sofre com transtornos psicológicos dele por conta disso que ele viveu, né? E aí, entrando aqui no nosso tema, antes de eu passar aqui um questionamento para as meninas, eu queria colocar aqui a questão da atitude do governo com relação a essa pandemia, né? Que ele já foi avisado de antemão. Eu me recordo que lá no início do ano passado, né, fevereiro, março, antes de começar a quarentena, antes da coisa explodir, né, o governo já estava ciente da situação que estava acontecendo em outros países, que já estava gravíssima, já estava ciente que estava chegando aqui, né, e ele passou o ano todinho desdenhando, fazendo pronunciamentos com relação a chamando que era gripezinha, era apenas uma gripezinha, e aqui eu, inclusive, guardo algumas coisas aqui no meu celular, até para conversar, né, com as pessoas na rua, conversar com os nossos amigos, para sempre estar esclarecendo o que de fato esse homem fez, né, ou não fez, na realidade, né, ou não fez, porque eu costumo dizer que não é nem que ele não é nem que ele é negligente e não toma atitudes, ele toma atitudes para atrapalhar, ele inclusive quer atrapalhar, ele presta um desserviço, né, aos estados e à população. Mas eu tenho aqui, ó, o governo faz cortes de 36 bilhões da saúde, né, isso na época da pandemia, tudo que eu vou falar aqui é com a pandemia rolando. O governo faz cortes de 36 bilhões da saúde e sobe gasto com salário de militar, que a gente escuta muito, às vezes, né, das pessoas, mas ele não tem dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele tem sim dinheiro, tem dinheiro como gastou com salário de militar, como aumentou os próprios salários dos parlamentares, como comprou o Centrão, né, para votar a favor dele, então dinheiro tem, mas ele fez um corte de 36 bilhões na saúde em plena pandemia, negou recurso para os estados, fez diversos pronunciamentos contra a compra da vacina, não comparemos a vacina da China, isso é uma frase dele, né? Então, por uma simples questão ideológica, esse homem deixou de comprar vacinas para colocar o povo, né, de forma segura nas ruas. Outra frase aqui dele, mais uma que Jair Bolsonaro ganha, diz presidente sobre suspensão de testes da Coronavac, que ele mandou suspender os testes ano passado, e para ele isso foi uma vitória, mais uma que eu mesmo ganhei, né? Ele coloca dessa forma a questão. Ele também mandou cancelar a compra da Coronavac, né? Também faltam medicamentos para entubar pacientes, só que sobram toneladas de cloroquina superfaturada que ele mandou fazer sem nenhum respaldo científico e não conseguiu nem distribuir, né, essa cloroquina. Então, falta medicamento para entubar, mas está jogando fora cloroquina superfaturada, inclusive, que foi superfaturada, né? Outra questão é que ele deixou de comprar 70 milhões de doses, né, da vacina Pfizer ano passado, que seriam entregues logo em dezembro. E todo o tempo que ele pôde se pronunciar, gente, ele se pronunciou desdenhando da questão. Inclusive, na última live que ele fez naquele programa horrendo dele, né, que você fica horrorizada quando você assiste aquilo ali, que ele tem uma live no YouTube, ele colocou o que é uma falta de ar, gente. Vai ficar com mimimi porque está com falta de ar. Então, quer dizer, ele ainda tirou sarro das pessoas que estão sofrendo dentro dos hospitais. Trocou o ministro da Saúde durante a pandemia mais de 4 vezes, o que é um verdadeiro absurdo, é uma falta de gestão e competência completa. E o último ministro que ele colocou, o pronunciamento dele veio para falar que ele vai percorrer os hospitais para ver se é verdade a falta de leitos. Então, é essa a disposição estratégica que temos. E aí, agora que ele começa a falar da vacina, né, da importância da vacina, que antes ele falava contra, falava até que virava crocodilo, né, e agora que ele começou a falar por causa do presidente Lula, né? Convenhamos que foi isso, foi o presidente Lula começar a dar pronunciamento, começar a falar da questão da importância da vacinação, que ele, com medo de perder o próximo pleito eleitoral, começou a falar a mesma coisa. Então, não é porque ele tem preocupação com o povo, é só o medo de perder o pleito eleitoral. E aí, nesse sentido de tudo isso que a gente vem vivendo, dessa incompetência e desse desserviço do governo federal
com relação à pandemia, à vacinação, aos insumos, ao auxílio emergencial, né, de dar segurança para as pessoas ficarem em casa, e o tempo todo ele falar contra a quarentena, falar contra o isolamento, forçar os professores o tempo todo a voltar a trabalhar presencial, né? Diante de tudo isso, que eu queria perguntar para vocês, começando pela Berenice, qual é a visão de vocês duas, como mulheres, principalmente você, Berenice, como mulher negra, professora, que é uma classe que ele atacou constantemente durante todo o governo dele, como é que está essa situação das professoras, trabalhadoras, sofrendo pressão para ter que voltar no presencial, ou tendo que trabalhar de forma de teletrabalho, mas sem nenhum acesso à internet, inclusive ele cortou agora, né, a questão de internet gratuita para a rede pública. Como é que está toda essa questão para vocês diante dessa situação que foi toda colocada aqui? Aí eu passo para você, Berê, já falei demais, desculpa. Imagina, foi ótima, fez um resgate importante desse momento que nós estamos vivendo. Afinal, quando você levanta, Mariana, duas questões que é do dia de hoje, da resistência ao golpe militar, não dá para não fazer de novo a referência a isso, né? Eu penso que nós vencemos uma década um tempo difícil que foi o regime militar, vencemos com muitas perdas de mulheres e homens que lutaram por este país para que a gente pudesse ter esse espaço democrático de debate, esse espaço que nós temos agora, de dialogar, de conversar com as pessoas, né, mulheres fazendo um debate importante, uma roda de conversa, falando de temas tão fundamentais. Então, esse espaço também é um espaço de formação, né, e a Mariana trouxe aqui fatores importantíssimos. E aí eu queria resgatar, assim, um pouco disso, Mari, porque se segundo toda a história do mundo, e um recorte que faz Simone de Beauvoir, se a partir na crise política, econômica, social, e aí eu digo pandêmica, que as mulheres sofrem, mas eu digo que a gente está sofrendo exatamente esse reflexo das crises todas do capitalismo, né? O Brasil, na verdade, já vinha atravessando um processo de empobrecimento desde 2000, desde o golpe, e o golpe na presidenta Dilma, que é importante resgatar, que foi um voto, foi um golpe na mulher também, não foi só na presidenta Dilma, mas foi na mulher que estava na presidência. Se fosse um homem, eu acho que teríamos dificuldade de ter o processo tão duro como foi com a presidenta Dilma. E aí nós tivemos um golpe contra a mulher, tivemos aí o empobrecimento da população brasileira de forma muito gritante, o desemprego, o emprego, como nós vemos hoje, de forma uberizada, o subemprego, e as mulheres estão à frente desse processo. Né, tem mais mulheres desempregadas do que homens, nós temos basicamente mais que 13% de mulheres acima dos homens que sofrem com a questão do desemprego. As mulheres hoje estão em suas casas, muitas delas, pela questão da pandemia, sofrendo ainda mais, porque a falta do auxílio e a falta do Estado, e aí quando eu falo a falta do Estado, eu faço questão de dizer que é a falta de um presidente que tenha a competência de resolver os problemas, mas não porque ele não quer, mas que é um projeto de Estado mínimo, um projeto de quanto pior para o povo, melhor para uma parte pequena de 1% da população, que são aqueles que o Bolsonaro representa. Na verdade, ele ganhou várias pessoas com um discurso fácil, né, um discurso de derrota de partidos políticos, com derrota de um ciclo que se vinha consolidando no Brasil, mas ele amarrou as pessoas em discursos muito fáceis. Inclusive, digo que eu não votei, e aí eu não votaria mesmo, mas se eu fosse tendenciosa a votar no Bolsonaro, eu não teria votado nele, porque ele foi muito verdadeiro. Tudo que ele disse, ele está cumprindo. Ele abandonou o país, ele botou, inclusive, uma plataforma de Estado extremamente ruim para o futuro do país, né? O Estado mínimo, a relação com a violência, o retorno de uma fase de perseguição às minorias, né, de negar a ciência, negacionismo total da ciência, assim, se colocando em posições extremamente incríveis de se ouvir, né, que a Terra é plana, enfim, tudo isso foi um discurso que Bolsonaro defendeu,
Então, já sabendo o discurso que ele defendeu, a gente já imaginava o que seria, mas eu acho que está pior, né, porque eu acho que o golpe contou com o judiciário e tudo, como nós dizíamos à época, e esse golpe se consolida com um projeto de Estado que é de desmonte do Brasil, que é a venda, a entrega do Brasil, principalmente para os Estados Unidos. E essa entrega se dá nessa perspectiva. Nós viemos aí, a pandemia chegou, e ela chegou dura, e ela chegou muito mais dura para as mulheres, porque nós fomos confinadas aos espaços domésticos, mas que se fosse nas condições que outros países estabeleceram com a população, de ajuda, de auxílio emergencial, de valores que pudessem ajudar, das condições mínimas de permanência em casa, seria outra relação. Agora o Bolsonaro, ele nos confinou, porque ele nos tirou emprego, tirou alimentação, tirou possibilidades de desenvolvimento do país e nos jogou no confinamento. E esse confinamento vem com muitas outras questões, que são muito graves e muito sérias no Brasil, né? O discurso do presidente leva a crer que as mulheres podem sim apanhar, porque o presidente, em outros momentos, ele falou que a mulher poderia ser estuprada, né? Então, em outros momentos, ele se colocou na agressão de mulheres na Câmara Federal, enfim, em espaços que ele esteve. E essa condição, ela também está se dando nas nossas casas, né? Hoje, a violência contra as mulheres, ela aumentou enumeramente, e se aumentou nos leitos, nas casas das mulheres como um todo, aumentou muito mais na casa das mulheres negras. E essa violência é por aqueles que a gente acredita que, inclusive, seriam parceiros, companheiros, né? Então, a violência doméstica é um fator que é muito preocupante nesse momento de pandemia. E aí você traz elementos aqui importantes da questão da educação. Certamente, o meu lugar hoje, Mari, mais feliz seria na minha sala de aula, né? Mas nós vivemos uma pandemia, e nessa pandemia nós precisamos pensar na segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas precisamos pensar também no processo de educação em que os nossos alunos estão reclusos hoje. O corte de verbas do governo do presidente Bolsonaro, a internet reversa para os nossos estudantes do Distrito Federal, é um cúmulo, é um crime, né? Crimes que o Bolsonaro vem acumulando na sua história de presidente, que deveriam ser punidos de alguma forma. E a gente procura, quem vai punir? Né? Quem vai punir? É preciso fazer justiça. Não é possível um presidente dizer, negar a vacina, negar a ciência, e todo mundo se calar, né? E continuar governando. Não é possível um presidente dizer que fazer simulação com gracinhas, com brincadeiras, da forma como as pessoas estão passando com falta de ar no momento crítico da doença, que não precisaria chegar se a gente tivesse um sistema de saúde fortalecido. E viva o SUS, porque se não fosse o SUS, nós teríamos ainda um número muito maior de pessoas mortas diariamente. E nessas condições, nós temos esse presidente, que na minha perspectiva, na minha visão, não consegue dar condições à população de sobreviver nesse momento de pandemia, e não consegue por isso, por falta de projeto que possibilite o fortalecimento do Estado brasileiro. Ele tem um projeto de minimizar o Estado brasileiro, de abandono da população que precisa do Estado, que são as mulheres, porque nós somos a maioria dessa população, que são as mulheres negras, que é a população negra, que morre de fome na periferia, que já morria e já era, com certeza, na nossa história, e nos últimos tempos a gente vê o número de jovens mortos, né, o número de jovens que têm sido assassinados, é o extermínio da população jovem negra, e você vê que isso vem se consolidando de forma muito forte. Por isso, porque nós temos um presidente que nega assistência ao povo brasileiro, que nega o direito ao Estado, que nega o direito à educação. A educação nunca sofreu tantos cortes, nenhum governo. Nunca teve ministro, nós não temos, eu penso, toda vez que eu penso no ministro da Educação, eu tento me lembrar quem é, porque nós mudamos já 2 vezes de ministro, e cada vez que mudava era pior, né? E essas mudanças refletem exatamente o descompromisso que o governo tem com a educação, que é o mais importante processo na construção social de um povo. Ele nega a educação, nega a ciência, nega a segurança, nega a população brasileira, ele nega o serviço público, porque quando fala da reforma administrativa, como ele vem falando, ele fala negando, não negando o servidor público, não negando a servidora pública, ele fala negando o Estado, a população que mais precisa de Estado, nega a educação, nega a saúde e nega a segurança. E aí, então, é importante fazer muita resistência, e esse dia é um dia disso, de resistência, de luta e de denúncia, é o que nós estamos fazendo aqui nesse espaço. Obrigada, Mari.
Obrigada a você. Lilane. Obrigada a você, Berê, por toda a explanação. Queria colocar, antes de passar para a Adrilane, essa questão de reforçar o que a Berê falou, porque o golpe em cima da Dilma não foi só um golpe, né, em cima do povo brasileiro, em cima do país, para todo esse desmonte que a gente vem vendo está acontecendo. Foi um golpe em cima da mulher, o fato dela ser mulher, né, a gente viu isso acontecer, eu vi isso acontecer dentro do meu ambiente de trabalho, eu vi alguns colegas chamarem ela de vadia, dentro do meu trabalho, eu escutei aquilo, eu denunciei aquilo, não aconteceu nada. Então, quando vem um colega e fala, Dilma é uma vadia, aí você vê todo aquele machismo estrutural ali por trás do... Quer dizer, o nosso país, ele é tão machista que ele não conseguiu aguentar uma presidenta mulher, né? E aí, quando eu via meus colegas chamando ela de vadia, em vez de se ocupar a argumentar em cima de alguma questão jurídica, né, alguma questão política, não, ela fala dela ser mulher, né, isso a gente viu isso acontecer, e é isso que você falou, né, Berê, as primeiras pessoas a sofrerem com uma crise sanitária, uma crise econômica, com desemprego, somos nós, mulheres, né, então se a gente está tendo aí uma precarização geral do serviço público, do SUS, da educação, da saúde, as primeiras que vão sofrer com isso somos nós, né, inclusive com o desemprego, quando uma empresa grande, privada, vai desempregar, elas fazem ali uma lista, e as primeiras da lista são as mulheres negras, né, e são as primeiras que eles mandam embora, para depois pensar na questão do homem, né, muitas mulheres são arrimas de família, dependem desse emprego, vão para a rua, viram trabalhadoras informais, e hoje, com a pandemia, não podem trabalhar na rua por conta da pandemia, por conta do lockdown, e aí um lockdown sem auxílio, sem vacina, também é condenar a pessoa à morte, né, porque o correto do Estado seria o quê? Pegar essas pessoas, essas mulheres que estão trabalhando informalmente, em vez de expulsá-las para a casa delas, fazer um credenciamento, entregar um auxílio, vaciná-las, né, ter todo esse cuidado, e hoje não, hoje nós somos colocadas dentro de casa, vem tudo isso que você falou, né, o fato, a pandemia veio a calhar para esses homens, né, para esses homens que estão ali junto com ele no poder, porque coloca a mulher de novo dentro de casa, a mulher dentro de casa, a gente viu que os índices de violência doméstica aumentaram consideravelmente, porque aí você tem ali uma mulher dentro de casa com um cara um homem que provavelmente perdeu o emprego, também está na situação de miséria, começa a beber, e aí uma coisa associa a outra, e a mulher que sofre aquela violência ali dentro de casa, ainda na frente dos filhos que não estão indo nem na escola, né? Então, toda essa situação desastrosa que a gente vem vivendo, e aí você colocou da questão dele falar do estupro, né, que é que ele fala lá para Rosária, eu não te estupro porque você não merece, eu também lembrei de uma dele aqui, que ele coloca que a mulher deveria ganhar menos porque engravida, isso é uma das coisas que ele falou na propaganda eleitoral dele, então, quando você coloca assim, Berenice, que tudo que ele está fazendo, ele falou, ele disse abertamente, realmente, o programa de governo dele, ele vem aplicando o que ele falou, né, a questão das terras indígenas, que ele falou que ia tirar, ele vem tirando, a questão de retroceder com direitos sociais e direitos civis que a gente conquistou durante anos, ele vem retirando, e ele falou isso também, né, tudo foi dito e colocado por ele. Né, isso aí, a gente, nesse sentido, não fomos enganadas, né, ele realmente falou para que veio, né, e isso foi colocado. Eu queria passar agora a palavra para a Adrilane, com relação a todo esse contexto que a gente vem conversando, ainda mais você, Adrilane, que trabalha com essas mulheres em situação de vulnerabilidade, né, que estão aí no trabalho informal, que estão aí nas ruas, e foram desempregadas, não têm acesso ao SUS, não têm acesso a nada, né. Sua vez aí, Adrilane. Obrigada, Mariana, obrigada pela fala incrível, Berenice. Realmente, cada vez que vocês relembram as frases do Bolsonaro, que é difícil até crer que uma pessoa como ele seja presidente, a única coisa que me vem à cabeça, não sou psicóloga para definir isso, mas isso parece um quadro de psicopatia. A falta de empatia para com o próximo, seja ele mulher, seja ele negro, seja ele pobre. Porque o que acontece é que a gente tem uma visão, ele mesmo se assumiu como machista, como racista e misógino, só que o grande problema é que isso está sendo transformado em política de Estado. Isso é gravíssimo.
Há pouco tempo foi feita uma reunião no Senado para se discutir o caso de 300 mil mortos, e o assessor mais próximo dele, o Felipe Martins, estava fazendo sinal da supremacia branca. Isso é gravíssimo, gente. É esse cara que faz a política externa do nosso país. E, para mim, nada mais claro do que é uma tentativa de transformação de uma política extremamente racista, extremamente elitista, extremamente misógina contra as mulheres como política de Estado. E é por isso que eu sempre bato na tecla: mulher que não se diz feminista é, no mínimo, desinformada. E aí, eu acho que é muito bom a gente fazer essa live hoje, no dia 31 de março, que é colocado como o dia do golpe, mas o dia do golpe de verdade foi no dia 1º de abril, que é o dia da mentira. E é por isso que eles tentar mudar essa data, mas a gente tem que deixar claro que foi no dia 1º de abril, porque o que esse governo tenta fazer ao tentar enaltecer a ditadura é o que ele faz de melhor, que é promover a desinformação. E eu não lembro se foi a Berê ou se foi a Mariana que disse que é uma data que deveria ser esquecida, e eu vou contra vocês, porque eu acho que é uma data que tem que ser lembrada todos os dias. Memória, precisamos de memória para que isso nunca mais volte a acontecer. Não, a ditadura brasileira foi terrível, não foi boa. Para que se acabe com esses falsos saudosismos, para que se acabe com essas falsas equivalências com falsas mentiras de que a economia ia bem. Não, a ditadura foi uma época terrível. E temos que dar nomes aos bois. Sim, foi golpe, foi ditadura, houve assassinato. E vamos deixar as coisas mais claras. Bolsonaro está promovendo uma política de saúde pública não apenas genocida, como assassina e homicida. E assim, não sei quando ele vai cair, mas que ele vai cair, vai cair. E eu não quero vê-lo apenas fora do Planalto, eu quero vê-lo na cadeia, respondendo por todos os crimes que ele fez contra essas 300 mil vidas de brasileiros perdidas. A outra coisa que eu queria relembrar é aquele pronunciamento que ele fez na televisão de 4 minutos, porque foram os 4 minutos mais cheios de mentira que eu já vi na minha vida. Não sei como alguém teve coragem de falar todas aquelas mentiras na frente dos brasileiros, mas, apesar do que todos dizem, brasileiro tem memória, sim, e aquilo é uma evidente farsa, e todo mundo está sabendo disso, e não é à toa que a popularidade dele está caindo, porque ele está fazendo pouco caso da nossa saúde. Agora, voltando à situação de desinformação, das pessoas falarem sobre, tentarem estigmatizar algumas frases, alguns conceitos. A Berê e a Mariana se colocaram como ativistas comunistas, assim como sou eu também, mas é porque, para muitos, não se tem noção do que é comunismo ao certo, né? Que é o quê? É uma sociedade igualitária, é pensar no bem comum para o todo, é a comuna, né? O comum a todos. E assim como eu acho que pessoas que dizem, mulheres que dizem ser antifeministas, pessoas que se dizem ser anticomunistas e vivem em situação de vulnerabilidade, são, no mínimo, desinformadas também. Então, se dizer comunista é lutar para que tudo seja para todos, não apenas para uma parcela privilegiada. Em relação à pandemia, eu acho que ela tem sido nefasta para nós mulheres. Nefasta. Não só acho, eu tenho dados aqui, não sou eu que estou dizendo de achismos, são os números, e os números não mentem. Desde quando começou a série histórica para acompanhar o desemprego, nós estamos na maior crise de desempregados da história desse país. São 13,4 milhões de pessoas. Desses 13,4, 5,6 milhões são de desalentados. O que são esses desalentados? São pessoas que estão tão desesperançosas que pararam de procurar. Não vou conseguir nada mesmo, não vou achar emprego, vou parar de procurar, estou perdendo o meu tempo. E o mais grave
é que desses desalentados, a maioria são jovens mulheres. São mulheres que estão na faixa economicamente ativa, são mulheres que poderiam estar no mercado de trabalho, mas estão tão desencantadas com a situação social e econômica desse país que simplesmente pararam de procurar. Acho que outro ponto que a gente tem que chamar a atenção é que esse ano ano passado de 2020, e esse ano possivelmente também, é o ano de menor participação das mulheres em 30 anos no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, de cada 10 desempregados, 6 são mulheres, 4 apenas são homens. E assim, mesmo as mulheres sendo a maioria da população economicamente ativa, as ações delas, os serviços, elas estão mais envolvidas com trabalhos envolvidos a serviços, em geral, serviços de cuidados. São professoras, são mulheres que trabalham em creches, são mulheres que trabalham com cuidados com o próximo, são mulheres que trabalham na limpeza, e não só limpeza de casas, mas também limpezas de empresas, de hotéis. E o que isso foi agravado com a pandemia? Esse setor de serviços foi o que foi mais atingido gravemente com a pandemia. Então, o que a gente tem? A gente tem um problema, porque essas mulheres não estão vacinadas, essas mulheres, ao mesmo tempo, não conseguem voltar para os seus serviços, não conseguem gerar renda para a sua casa. A maior parte dessas mulheres são arreio de família e estão vendo seus filhos ou morrerem de Covid ou morrerem de fome. E a situação é desalentadora. Muito se falou do Bolsonaro aqui, mas eu acho que tem que se lembrar de outra pessoa muito importante nesse cenário de crise, principalmente na crise do DF, que é o Ibanez, o aliado de primeira ordem do Bolsonaro, que não se furtou em nenhum momento em apoiar o presidente, ademais, tardiamente, há pouco tempo que ele começou a se discutir em comprar vacina, mas até então, para ele, o calendário de vacinação inexistente do Bolsonaro estava perfeito. E eu gostaria de lembrar que houve uma doação imensa do governo da China para o governo do Distrito Federal de testes, de máscaras, de equipamentos que poderiam ser usados nas redes públicas do Distrito Federal, e está lá, apodrecendo, lá em São Paulo, no aeroporto de São Paulo. Então, é desrespeito, em cima de desrespeito, seja do governo federal e do governo distrital. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que muito se fala do retorno ao mercado de trabalho. Esse retorno ao mercado de trabalho, ele é ainda mais complicado ainda para as mulheres, porque se as mulheres, elas saem do mercado de trabalho, elas vão encontrar seus filhos em casa, e por conta da pandemia, elas não têm rede de apoio. Os seus filhos não têm uma creche para estar, seus filhos não estão na escola, não tem todo um aparato para essas mulheres que são mães. Então, esse retorno ao mercado de trabalho é mais lento. E não é à toa que mulheres que têm filhos até 10 anos são as que mais têm dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Mas por que tantos dados técnicos são tão importantes? Para exatamente isso, para mostrar que é preciso que todas nós, independente de qualquer coisa, de crenças, de objetivos ou algo parecido, consigamos nos unir para botar abaixo esse governo, porque a principal vítima desse governo somos nós, mulheres. Acho que era isso, gente, que eu queria falar. Muito obrigada pelo espaço. Excelente, Adrilane, dados importantíssimos que você trouxe aí para a gente. Nós temos hoje 300 mil vidas perdidas, né? E não é por conta da doença, nem porque Deus quis, né? Nem porque é uma eventualidade da vida, foi porque é um descaso do governo. 300 mil mortes não é algo que acontece naturalmente, mesmo sendo uma pandemia. Foi um total para chegar nesse número absurdo que estamos de média de 3 mil mortes por dia, é descaso, sim, do governo, não só descaso
como realmente trabalhar contra, né? Trabalhar contra um processo de vacinação, um processo de isolamento. Eu gosto de usar como exemplo a questão do Vietnã, né? Que é um país socialista. Lá no Vietnã, durante toda a pandemia, nós tivemos 35 mortes, não é 35 mil mortes, não, é 35 mortes durante toda a pandemia, e é um país mais pobre que a gente, com menos recursos, com menos dinheiro, e teve 35 mortes durante toda a pandemia. Por quê? Porque logo que eles descobriram o que estava acontecendo, logo no primeiro mês, eles fizeram testagem em massa em toda a população, pegaram aqueles que estavam contaminados, isolaram aqueles, trataram daqueles, não deixaram eles ficar perto do restante e logo em seguida fizeram uma vacinação em massa. E a gente está falando de um país mais pobre que a gente, que não tem SUS, que é uma rede de saúde, uma das maiores do mundo, mais funcionais, entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Uma má gestão do governo. Por que um país que tem mais dinheiro, que tem o SUS, que é referência de vacinação no mundo, está nessa situação que está? Entendeu? Por causa de má gestão, sim. A culpa é do governo, sim. E ele é um genocida, sim. E isso tem que ser colocado. Genocídio é o quê? É extermínio em massa da população. E é isso que nós estamos vivendo, extermínio em massa da população. Seja pelo Covid, seja pela miséria, seja pelo extermínio das populações negras nas periferias, pelo corpo policial, pelo aparato estatal. Então, sim, é isso que ele está fazendo extermínio, está gerando genocídio, e é isso que as mulheres vêm exigir, nós mulheres exigimos desse governo responsabilidade. Na realidade, o ideal é que ele saia mesmo, que ele se retire, entendeu? E que seja preso, porque é que nem a Adrilane falou, o que já foi acometido por ele até hoje é crime, esse homem tem que estar preso, né? Uma coisa é você ter uma opinião sua, não científica, você ali ser, né, no seu privado, você ser um machista, um racista, agora isso se transformar como política pública, isso é criminoso, você transformar negacionismo, anticiência, terraplanismo, falar contra a vacina abertamente, né? Falar contra tudo que é ali científico, isso virar política de governo, isso é criminoso. Então, nós, mulheres, exigimos vacinação em massa. Não é esse tipo de vacinação que ele está fazendo, não. Compra um pouquinho ali, dá para os idosos ali num lugar ou outro, e sabe-se lá quando todo mundo vai ser vacinado. Oi, filhinha. Nós exigimos vacinação em massa da população, respeito às vidas das pessoas e responsabilidade com relação aos insumos hospitalares, com relação a vagas em hospitais, não só do governo federal. Está aqui sendo médica. Não só do governo federal, como do governo ibanês. Né? E aqui a gente já gostaria de ir encerrando, nós já temos aí 48 minutos, então eu queria passar aqui as últimas palavras para a Berê, e depois as últimas palavras para a Adrilane, e a gente poder encerrar aí e passar para as próximas atividades do dia. Berê? Que debate bacana, que companhias importantes, interessantes eu tive aqui hoje nesse bate-papo, nessa roda de conversa, em que realmente é isso, as Marias precisam ter a condição de se forjarem donas desse Estado, dona dessa luta. E eu acho que nós contribuímos quando a gente dialoga aqui, quando a Adrilane traz dados. Importante, Adrilane, lembrar que o governo diz que começar a fazer marmita em casa, começar a fazer lanchinho em casa, é empreendedorismo, né? Deixa de ser a mulher se virando, porque as mulheres começam a se virar e precisam fazer isso, porque precisam da sobrevivência, precisam botar comida em casa e começam a se virar. E o governo acha bonito, isso é empreendedorismo, né? Nossa, que coisa bacana, né? A falta de emprego, a falta de oportunidades no mercado passa a ter outros nomes, né? Isso é muito perigoso num país como o nosso, é muito perigoso. É você camuflar, né? Dar às pessoas a ideia de que elas são empresárias, numa condição de distâncias inúmeras e de diferenças de empresariado que nós temos, né? Nós temos os grandes empresários e médios empresários com outras condições, e nós já tivemos isso antes, né? Nos governos em que, quando governos anteriores, como o governo Lula, começou a criar programas que pudessem dar às mulheres, darem às pessoas, famílias, condições de ter um comércio, de ter um mercadinho, colocaram recursos lá, né? Porque era uma coisa de fomentar com que esse comércio local ele funcionasse.
e a gente vê agora o governo Bolsonaro utilizando essa ideia de que empreender é você ter que vender o cachorro quente, isso é importante. Não é verdade, as pessoas não têm ali as ligações fundamentais de segurança mais a longo tempo, que são exatamente a questão da previdência, exatamente a questão do seu cuidado com o seu futuro. Isso para ali, né, o que você vendeu, o que você fizer naquele dia. E aí eu acho que esse debate trouxe aqui a gente contribuições fundamentais para as mulheres, para as Marias, para que a gente possa costurar. Eu tenho dito, lembrado sempre que a resistência que houve de 2017 para cá, as maiores resistências foram das mulheres. Nós tivemos a maior marcha das Margaridas, a maior marcha das mulheres negras. Então, quando marcharam, quando foram para as ruas, quando podíamos, foram as mulheres que o fizeram. Então, que nós façamos essa resistência. E aí eu tenho dito também que a gente consegue hoje, e essa condição da pandemia nos deu uma coisa positiva. Adrilane, Mariana, que foi poder utilizar esse espaço dos quadradinhos para falar com mais gente. E falando com mais gente, é importante dizer que esse espaço aqui, que ainda é um espaço restrito, porque o governo brasileiro nunca quis fazer a inclusão digital, mas é um espaço que chega a muitas mulheres. E é importante a gente dizer para essas mulheres que nós podemos, unidas, transformar a realidade brasileira. Nós podemos, unidas, pedir para que a justiça brasileira se erga contra Bolsonaro, porque o que ele faz é crime contra a população, tornar os seus ideais pessoais, como política de Estado, como Mariana, como a Adrilane falaram, é crime, e esse crime precisa ser punido. Então, eu penso que não tem que esperar terminar o mandato do Bolsonaro para que se puna, mas tem que se punir, né? O que o assessor dele fez hoje é crime, para mim tem que ser cadeia, não pode ser outra coisa. Não pode ser renegado, não pode ser mandado para o exterior, como a gente está escutando que vai ser feito. E aí, só para me despedir, dizer que esse dia 31, nós vamos resistir nas redes sociais, vamos resistir nas nossas lutas, no nosso espaço de luta, para fazer com que a gente possa pensar na construção de um outro Brasil, com mais possibilidades, com muitas mulheres contribuindo. Não é possível mais que as mulheres estejam escondidas atrás de vários homens no Congresso Nacional. Não é possível que as mulheres estejam escondidas atrás de vários homens nas câmaras legislativas. Nós precisamos tomar esse espaço, que é um espaço das mulheres, é um espaço que as mulheres precisam ter maior ação, e maior repercussão e maior presença, porque a luta das mulheres é a luta para o fortalecimento da sociedade. E quando nós vamos para esse espaço, nós não tiramos espaço de ninguém, nós levamos toda a população conosco. A emancipação das mulheres é a emancipação da sociedade. Não é possível que a emancipação da sociedade sem emancipar a maior parte da sua população. Então, todas e todas nessa luta, vamos tomar as redes desse dia 31, dizendo fortemente: vacina para todos e todas, vacina para a população brasileira, vacina contra a morte e fora Bolsonaro. Adrilane, pode falar, Azul. Bom, gente, falar depois da Berê é uma tarefa inglória, né? Fica até difícil. Eu acho que ela resumiu tudo o que eu penso, falou muito bem. Eu queria muito dizer que as coisas vão melhorar, mas enquanto esse genocida, esse homicida, esse assassino estiver no poder fazendo da morte política de Estado, infelizmente as coisas não vão melhorar. Continuaremos vendo nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos e nossos filhos morrendo, seja de Covid, seja de fome. Continuaremos ficando à mercê de trabalhos precários, à mercê da vulnerabilidade, à mercê da violência, à mercê de tantas coisas. Então, é por isso que eu quero chamar também todas a, no dia 31, lutarem conosco pelo Fora Bolsonaro, auxílio emergencial já e vacina já. E quem puder, não sei se pode falar isso, puder me seguir nas minhas redes pessoais, é só digitar Adrilane no Instagram que vocês me encontram. Venham conhecer o Projeto Empodera, venham conhecer todas as ações que fazemos. Obrigada, Adrilane, obrigada, Berê. Maravilhoso esse debate. Tchau para todas que vêm nos acompanhando, continuem no canal, nós vamos ter outras atividades aí. E é isso, feminismo liberta. Dá tchau, filhinha.
Dá tchau para todas, beijo para todas. Felícia, UBM, mulheres, vamos nos unir, feminismo liberta. Boa tarde, tchau, Berê, tchau, Adrilane, tchau a todos. Siga no YouTube. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Ju, pode encerrar.